O Igor, acho que continuar como a gente você está falando sobre juros, né? Entender um pouco sobre como é que está a visão de vocês em relação a esses últimos dados. A gente teve inflação vindo um pouquinho acima, a gente já teve o Boletim Focus, né? A gente mostrou aqui na segunda-feira, vocês devem ter acompanhado também, já está no 7,25, né? Ou seja, a gente talvez tenha mais revisões ainda. Você acha que a gente pode ter aí no cenário precificando talvez uma Selic um pouco mais alta, né? Essa é a primeira pergunta, para entender se vocês podem, ou no dia a dia, na gestão, ou até ver análise do mercado, ver se a gente pode ter leituras ainda negativas em relação ao comportamento da inflação, consequentemente dos juros. Depois a gente fala um pouquinho mais de bolsa, né? Você falou um pouquinho do que vocês têm hoje, mas assim, passando spoiler, se vocês fossem revisar, né, poderia ter ainda potencial para revisar ainda para níveis ainda superiores às suas expectativas de juros nesse curto prazo, nesse ano 2021, né? Tá, a gente entende que existe espaço até para o Banco Central subir até 8%, tá? O que a gente está vendo é que a pressão inflacionária ela continua forte. Acho que hoje a gente teve um dado interessante que foi, a gente está vendo, quando a gente olha a produção industrial, quando a gente olha o setor de serviços, a gente viu nos últimos indicadores uma queda, mas a pressão inflacionária ela segue bastante forte, principalmente aí tanto para o consumidor quanto também no atacado, né? Então acho que isso são dois dados que a gente olha com bastante atenção. Quando a gente olha as expectativas, o que a gente está vendo a gente viu o PIB, a expectativa de que o PIB vai crescer subindo também nos últimos períodos. No entanto, quando a gente olha para as últimas as duas últimas a três relatórios focos, que a gente está vendo que o mercado ele já entende que existe uma estabilização ali do crescimento da atividade econômica. E os indicadores que estão saindo, eles estão sinalizando para um cenário bastante próximo, né? Que a gente já entendeu ali mais ou menos qual vai ser a expectativa de crescimento da economia, levando em consideração aí os termos reais. No entanto, o nível de preço ele continua subindo. Então, isso leva aí a um balanço que o Banco Central ele vai ter que levar em consideração, que a gente está com uma pressão inflacionária continuamente forte e ele não pode deixar que isso passe para o ano que vem, né? Esse ano, o Banco Central já não tem muito mais o que fazer, mas para o ano que vem, que já é o cenário prospectivo dele, ele já tem que talvez atuar de forma mais forte. Então a gente entende, a gente vem elevando cada vez mais as projeções. Nesse Copom a gente achou que o Banco Central poderia vir a 1,25 para mostrar de fato que ele está bastante firme nessa política. Acabou que ele veio a 1, e eu acho que o mercado respondeu até de forma muito negativa a ele ter vindo só com 1. A gente viu a curva abrindo pra caramba naquela semana. Então a gente entende que ele pode vir talvez, se ele contratar 1, ele continuar contratando aumentos de 1% ali nas próximas reuniões para mostrar aí esse conservadorismo na decisão. Então, se a gente fosse trabalhar e alterar a nossa expectativa, seria para um aumento de até 8% aí para o final do ano. Uhum. Mas você como gestor, enfim, como um dos agentes aqui do mercado financeiro, você é adepto daquele discurso assim, por que a gente já não dá um remédio, né? Toma todos os remédios de uma vez só, já resolve, para falar o seguinte, será que na próxima reunião, será que a gente tem, apesar do Banco Central já ter deixado muito claro que vai ser 1%, mas você acha que ele deveria subir mais do que 1% na próxima reunião, subir 1,25%, 1,5%, para tentar já acalmar de uma vez ou não, né? De repente isso pode também ter a diferença entre o remédio e uma droga, às vezes é a quantidade, né? Então essa é a preocupação, porque tem alguns que defendem, vamos resolver isso logo de uma vez, já sinaliza algo mais forte e dá uma orientação melhor para o ano que vem. Ou não, você acha que realmente esse recado que o Banco Central passou, né, vamos continuar com essa velocidade de 1%, ou poderia ser, ou deveria ser talvez nas próximas reuniões um ritmo mais rápido, mais forte, né? Então, acho que ele vem até atuado de forma bastante correta, tá? Acho que tem bastante discussão sobre o quanto ele vai afetar a economia e quanto afetar a economia hoje não vai
ser transmitida aí para os próximos crescimentos econômicos, para os próximos anos, no caso, né? Então, acho que isso é um ponto de discussão hoje. Então, apesar do objetivo do Banco Central ser o controle do nível de preço, no meu entendimento, hoje ele está um pouquinho olhando também a atividade econômica, olhando um pouquinho a taxa de desemprego, muito em face aí a busca por essa recuperação. No entanto, eu acho que o principal ponto de discussão a gente tem uma política fiscal fazendo uma coisa e a sinalização, né? Até que a política fiscal, efetivamente, a gente ainda não viu movimentos negativos. Quando a gente olha para os últimos indicadores, elas estavam até positivas, tá? Mas a possibilidade de um revés aí nessa melhora da política fiscal pode levar o Banco Central à necessidade de tomar uma política mais conservadora. E foi o que a gente viu no último Copom. A gente estava numa semana de muita turbulência do lado político relacionado ao fiscal. E se o Banco Central, e aí, quando o Banco Central ele dá o aumento dele, o que o mercado entende é que ele, mesmo naquele cenário de muita turbulência, ele não aumentou, talvez, assim, ele não deixou claro que ele vai, de fato, se posicionar de forma muito conservadora, caso necessário. Eu acho que é isso que aconteceu ali. Aí a gente viu o prêmio de risco aumentar bastante, porque apesar de ter aumentado a taxa de juros num nível muito bom, ele não deixou claro que, se precisar, ele vai aumentar 2%, 3%, como a gente já viu isso acontecer no passado. Eu não acho que é o momento agora, e não cabe isso, mas o mercado ele não sentiu uma força muito forte do Banco Central, em caso precise tomar uma política ainda mais conservadora nesse caso. Então, o que eu vejo, tá? No próximo Copom, se ele vem mais forte do que ele sinalizou, isso vai mostrar para o mercado que ele está com as rédeas ali sobre o nível de preço, e o que a gente vai ver é uma redução ali do prêmio de risco, porque o Banco Central está muito conservador. Então, é isso que é o cenário que eu vejo, tá? Hoje, eu entendo que, se ele for mais conservador, ele pode, inclusive, gerar um impacto mais positivo no mercado do que, efetivamente, ele seguir essa tendência de fato, contratando e fazendo aquilo que ele vem contratando.